Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula de geometria plana, né? Nossa aula de matemática. Meu nome é Amanda e nós vamos continuar com os assuntos de geometria plana, né? Que ela também é conhecida como geometria euclidiana. Porém, como nós já vimos muito do assunto e ela tem outros assuntos que provavelmente não caem no Enem, são assuntos mais de faculdade mesmo e não de ensino médio, nós não vamos acrescentar aqui. E como nós já falamos dos quadriláteros, triângulos, círculos, que são aí as suas figuras geométricas, hoje nós vamos falar apenas de umas coisinhas que faltaram e também fazer uma revisãozinha, tá? Então a gente vai revisar aqui sobre o que é ponto, reta e plano. O ponto sempre é representado por meio de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui nessa figura, nós vemos o ponto. O ponto simplesmente é o que o próprio nome dele já diz, apenas um pontinho, né? A reta, ela é representada por uma letra minúscula, que ela pode ou não ter um início ou um fim. Então, aqui nós vemos que é uma linha reta traçada através de um ponto, e para cá ela pode ser infinitamente e para cá ela também pode ser infinita, tá? E o plano, ele é uma figura cartesiana, né? Que ele é representado por uma letra grega do alfabeto. Então aqui nós temos o plano alfa. A partir da reta surgem outros conceitos importantes, que são os de semi-reta e o de segmento de reta. Semi-reta é a parte de uma reta que possui começo em um ponto determinado, mas não possui um fim. Então, nós vemos aqui na primeira figura o ponto B, representado por uma letra maiúscula, e uma semi-reta. Ou seja, ela começa aqui no ponto B, mas ela não tem um final, tá? Ao contrário do segmento de reta, que ele é a parte de uma reta que possui um começo e um fim determinado, ou seja, é o segmento que está entre dois pontos. Então aqui nós temos o ponto E e o ponto F. Entre eles, nós temos aqui um segmento de reta, tá? O segmento de reta ele também pode ser encontrado dentro de outra reta, dentro de uma figura geométrica, tá? Então, respectivamente, nós temos aqui semi-reta e o segmento de reta, tá? Essa condição estabelece que a soma de dois lados é sempre maior do que o terceiro lado. Em um triângulo com os lados medindo A, B e C, segundo as condições de existência, temos que A mais B é maior do que C, B mais C tem que ser maior do que A e A mais C tem que ser maior do que B. Se a soma de um dos lados for menor do que o terceiro lado, então aí nós não podemos formar um triângulo, tá? Vamos supor aqui que a soma de A mais C fosse menor do que B. Então, por mais que as outras duas somas satisfazesse a nossa condição, se a terceira não satisfazesse, nós não teríamos aí um triângulo, tá? Então, fiquem atentos também a essa condição caso tenha alguma pergunta relacionada. Mas é só mais para vocês saberem mesmo. Relembrando também um pouco da soma dos ângulos internos e das diagonais, né? Como nós vimos, no triângulo, a soma dos seus três ângulos, ela tem que ser igual a 180 graus. Já do polígono, para a gente poder calcular isso, a gente vai usar essa fórmula, né? Soma do ângulo interno é igual a n menos 2 vezes 180 graus, sendo que n é o nosso número de lados, tá? Então, vamos supor que nós temos aí o quadrado, nós vamos ter 4 menos 2 vezes 180 graus, que vai ficar aí, né, 2 vezes 180. 2 vezes 180, nós temos que é 360 graus. Então, a quantidade de graus e a soma de graus dos ângulos internos, né, do nosso quadrado seria de 360 graus, tá? E o que seria também diagonais? Lembrando, pessoal, a diagonal, ela é aquela linha que ela corta a nossa figura de uma extremidade à outra, né?
A diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta que liga um vértice a outro, passando pela região limitada pelo polígono. O número de diagonais de um polígono é calculado em função do número de lados. Para isso, usamos essa expressão. Diagonal é igual a n vezes n-3 dividido para 2. Então, a gente usa aí essa formulazinha para a gente descobrir o número de diagonais que existem dentro do nosso polígono. Por exemplo, nós podemos ter aí um polígono com 20 lados, né? E a gente não vai poder ficar ali perdendo tempo, riscando de um pontinho ao outro. Então, é mais fácil a gente usar essa formulazinha aí. E aqui nós temos uma tabelinha com a quantidade de lados e também a sua nomenclatura de acordo com os lados, né? 3 lados, triângulos, 4 lados, quadrilados. Até o 8, 9, a gente conhece, né? Hexágono, heptágono, octógono. O 9 já muda um pouquinho mais, eneágono, o 10, decágono, 11, um decágono, 12, dodecágono. Pessoal, outra coisa também importante é sobre a semelhança de triângulos. Dois triângulos são ditos semelhantes se os seus ângulos correspondentes forem congruentes e seus lados correspondentes possuem a mesma razão de proporcionalidade. Para concluir que dois triângulos são congruentes, usamos os casos abaixo. São 3 casos, tá? E aqui nós vemos o primeiro caso, que é o caso ângulo-ângulo, ou AA. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Então, nós vemos aqui abaixo, né? Dois triângulos, não necessariamente do mesmo tamanho, tanto que o primeiro triângulo ele é muito maior do que o segundo. Porém, se a gente for analisar bem aqui, o nosso ângulo B, ele corresponde ao mesmo valor que o ângulo E. E o ângulo C, ele também corresponde ao mesmo valor que o ângulo F. Ou seja, eles são congruentes. Se esses dois são congruentes, então o terceiro lado também, perdão, o terceiro ângulo também é congruente. A gente não precisa calcular aí os 3 ângulos, tá? Esse seria congruente a este e esse congruente a esse. Então, este aqui também será congruente a este. Por quê? Gente, porque dentro do triângulo, não importando a medida dele, ele vai ter que a soma dos seus ângulos internos vai ser 180 graus. Então, se essa soma aqui com esse dá um valor e essa soma com esse também dá um valor, o valor que sobrar vai ficar aqui, tá? Então, dentro desse triângulo nós temos 180 graus e dentro desse nós também temos 180 graus. O valor, independente do tamanho do triângulo, ele não vai alterar. A mesma coisa o círculo, tá? O círculo, independente do tamanho dele, os seus ângulos, o seu ângulo é de 360 graus. Então, se nós temos um círculo maior ou menor, ele também vai ter 360 graus. E nós temos aqui o segundo caso, lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses 2 triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Ou seja, se A for igual a linha, e B também é igual a B' e C é igual a C', nós temos então aí uma constante, que eles são iguais a K. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Esse B, ele é semelhante a B', esse A, ele é semelhante à linha, e C, ele é semelhante à linha, tá? E nós temos também o terceiro caso, que é lado, ângulo e lado. Dois triângulos que possuem 2 lados proporcionais e um ângulo entre eles congruentes são semelhantes. Neste exemplo, o ângulo assinalado fica entre 2 lados proporcionais, configurando assim o nosso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Tá? Então, nós vimos que esse lado é proporcional a este é proporcional a este, e os nossos ângulos
são iguais, tá? São congruentes. Todos os outros casos de semelhança são consequências diretas desses três casos apresentados, tá? Então, bom, pessoal, não tem mais muito o que falar sobre a geometria plana, tá? O que tinha para ser apresentado já foi, então nós vamos relembrar aí um pouquinho sobre como calcular a área e o perímetro para fixar bem. Então, a área do triângulo ela é dada por base vezes altura dividido para 2. Nós temos aqui a base e a nossa altura. Se tiver ótimo na nossa questão, nós vamos apenas substituir na fórmula e dividir, tá? O perímetro do nosso triângulo é simplesmente a soma de todos os lados. Bom, pessoal, o nosso quadrado ele é muito mais simples, né? Nossa área é simplesmente usar o lado ao quadrado, por nossos lados ser todos da mesma medida, né? E o nosso perímetro ele é 4 vezes lado. O nosso retângulo e o nosso paralelogramo, que seria respectivamente essa figura verde e a nossa figura azul ou roxo mais claro, as nossas fórmulas elas são as mesmas, tá? Então, a área do trapézio ela é igual a base vezes altura, assim como a do nosso retângulo também é base vezes altura. E o perímetro é a soma de todos os lados, ou duas vezes o lado menor e duas vezes o lado maior, tá? Isso corresponde às duas figuras. Então, e aqui nós temos o nosso losango, que é o quê? A nossa área ela é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2. Então, aqui, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2. O perímetro é igual ao do nosso quadrado, porque todos os nossos lados são iguais. Então, é 4 vezes o lado, tá? E aqui, o nosso trapézio, ele também é bem parecido com as outras. Então, nós temos que é a soma de todos os lados. Base maior mais base menor, mais lado 1 mais lado 2, tá? Já a nossa área, nós vamos usar as nossas bases, tá? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Então, nós temos aqui a nossa base maior, a nossa base menor, vamos somá-las e depois nós vamos multiplicar pela altura, que é esse Hzinho aqui, e depois nós vamos dividir por 2, beleza? Então, nossa aulinha ela vai ficando por aqui. Vejo vocês na live de resolução de exercício e até a próxima semana de aula.